Olá para você que me acompanha ou me segue no meu canal Felipe Dumbi-FD. É muito bom tê-lo aí do outro lado para mais uma abordagem, para mais um vídeo, para mais uma temática, para mais um assunto. Afinal de contas, temos retratado sobre vários assuntos aqui. E se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, o que está esperando? Corra rápido, se inscreva lá no meu canal do YouTube, Felipe Dumbi-FD. Se você gostar desse vídeo, compartilhe esse vídeo com as outras pessoas, para que as outras pessoas também tenham o conhecimento que você estará tendo agora. Deixe o seu like também no vídeo, o seu gosto, e deixe o seu comentário ali na descrição. E me ajude a crescer o meu canal, pedindo que as outras pessoas, seja família, amigos, vizinhos, de modo que também se inscrevam no meu canal do YouTube. E hoje, de facto, estarei tratando de um assunto bastante interessante. A temática de hoje faz pensar. A temática de hoje é exatamente que aparência tem Deus? Alguma vez você já se questionou que aparência tem Deus? Exatamente. Afinal de contas, que aparência tem Deus? Se nós estudarmos de acordo com o que o autor bíblico João escreveu no livro que leva o título de seu próprio nome, o Evangelho de João, no capítulo 4, verso 24, o autor bíblico descreve de que Deus é Espírito, e tanto é que ele diz de que importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Portanto, a aparência de Deus não se parece com nada que possamos descrever. De acordo com Êxodo 33, verso 20, Deus falando para Moisés, Deus disse, não poderás ver a minha face, portanto, homem nenhum verá a minha face e viverá. Como seres humanos, pecadores, de facto, somos incapazes de ver Deus em toda a sua glória. Sua aparência é totalmente inimaginável e muito gloriosa para ser seguramente percebida pelo homem pecador. Em várias ocasiões, a Bíblia descreve a aparência de Deus como sendo semelhante à de um homem. Estes casos, de facto, não devem ser entendidos como descrevendo exatamente a aparência de Deus, mas sim como Deus se revelando a nós de uma forma que possamos compreender. A aparência de Deus vai além da nossa capacidade de compreender e descrever. Deus nos dá vislumbres de sua aparência para nos ensinar verdades sobre si próprio, não necessariamente para que possamos ter uma imagem dele em nossas mentes. Duas passagens que poderosamente descrevem a aparência surpreendente de Deus são de Ezequiel, capítulo 1, verso 26 a 28, e Apocalipse 1, verso 14 a 16. Veja, por exemplo, a declaração de Ezequiel 1, verso 26 a 28, diz o seguinte, por cima do firmamento, aqui fala da visão da glória divina. Por cima do firmamento que estava sobre a cabeça dos seres viventes, havia algo semelhante a um trono, como uma safira, e sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um ser humano. Vi que essa figura era como um metal brilhante, como um fogo ao redor dela, desde a sua cintura e daí para cima, e desde a sua cintura e daí para baixo. Vi que essa figura era como fogo e havia um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece nas nuvens em dia de chuva, assim era o resplendor ao redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Ao ver isto, caí como o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. E de acordo com Apocalipse 1, verso 14 a 16, lá diz, a cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lá, como neve, os olhos eram como chama de fogo, os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas, na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Essas passagens, na verdade, representam as melhores tentativas, tanto de Ezequiel e João, para descrever a aparência de Deus. Eles tiveram que usar uma linguagem simbólica para descrever aquilo para o qual a linguagem humana não tem palavras, ou seja, semelhante como aparência, como aspecto. E sabemos que quando de fato estivermos no novo céu, na nova terra, ali nós teremos
o privilégio de encarar Deus. Isto de acordo com 1 João 3, verso 2. O pecado lá não mais existirá e seremos capazes de perceber Deus em toda a sua glória. Tanto é que, por exemplo, em Apocalipse capítulo 21, verso 23, e inclusive Apocalipse 22, verso 3 e Apocalipse 22, verso 5, nós temos a sugestão do autor bíblico de que teremos o privilégio de ver o rosto de Deus, ou seja, de estarmos face a face com o nosso eterno e incomparável Deus. Outro sim, também Jesus declarou, de acordo com o Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 8, lá nas bem-aventuranças, no maior sermão, uma vez pregado pela pessoa de Cristo Jesus, Mateus, que foi o autor bíblico, que foi o autor do Evangelho, registrou as palavras de Cristo, Jesus falando: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. No entanto, quando Jesus falava bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, obviamente ele referia-se a ver aquele que o enviara, aquele que é o Pai Celestial, que está assentado no trono celestial, de acordo com o que, afinal de contas, Paulo descreve lá no contexto de Romanos 8, verso 34, descrevendo Jesus estando à destra de Deus Todo-Poderoso. E mais, a maior bênção, a maior alegria para os redimidos, para aqueles que fizerem parte do novo céu, da nova terra, nova terra, da eternidade, a maior bênção e alegria será encarar ou ver o rosto de Deus face a face, sem um véu obscurecedor de separação. Na verdade, todos os redimidos ficarão felizes porque, afinal de contas, a Bíblia descreve lá em João capítulo 1, verso 18, de que homem algum jamais viu a pessoa de Deus. Nenhum ser humano conseguiu enxergar face a face o rosto de Deus. Mas para aqueles que estão se preparando para fazer parte do novo céu, da nova terra, terão o privilégio de ver face a face o rosto de Deus. Não haverá alguma coisa que criará separação ou impedirá, de modo que os seres que viverão lá, os seres humanos que lá viverão, não possam enxergar o eterno e incomparável Deus. Não haverá algo que seja um obstáculo, algo que venha impedir, mas de fato nós teremos o privilégio de contemplar o Deus Todo-Poderoso de forma a olho nu, face a face, de forma visível. No entanto, se você deseja um dia ver face a face o rosto de Deus, aquele que a Bíblia descreve de que ser humano jamais, homem algum jamais viu a Deus, se você quer ter o privilégio de ver este maravilhoso Deus, você precisa se preparar a cada dia. Viva cada dia como se fosse o último. Você precisa se santificar todos os dias. Coloca Deus em primeiro lugar da sua vida. Busque Deus intensamente em sua vida. Ore para que Ele transforme o seu caráter. Cria em você um novo coração. Te dê um novo coração. Remova o coração de pedra e coloque em você o coração de carne. Cria em você um reavivamento e reforma espiritual da verdadeira piedade. E faça de ti uma nova criatura diariamente, cotidianamente. Viva todos os dias somente para a glória de Deus. Ore a Deus para que você viva a vida que Jesus viveu. Procure exatamente ser um verdadeiro cristão, no sentido da palavra. Não se corrompa, não se venda. Busque a Deus nas Escrituras, estudando a Bíblia todos os dias, orando todos os dias. Procure exatamente ser um verdadeiro seguidor, um verdadeiro discípulo de Cristo Jesus. Deste modo, fazendo assim, você terá o privilégio um dia de fazer parte da eternidade.
você terá o privilégio de contemplar o rosto de Deus, falar com Deus, desfrutar a eternidade com este maravilhoso, incomparável e soberano Deus, Rei dos Reis, soberano dos reis da terra, aquele que é o Senhor da história, que homem algum jamais viu, mas nós conseguiremos e teremos o privilégio de o vermos. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, compartilhe esse vídeo com as outras pessoas. Não esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, Felipe Dumbi-FD. Tchau, até a próxima.